Bom dia, pessoal. Vou começar falando um pouco do que foi o grande driver do ano, a despeito do Júlio ter comentado bastante, né, na questão das fortes altas de juros no mundo inteiro. E já afunilando para o Brasil, a grande mudança do ano foi o nível do CDI, né, sobretudo comparando com os anos anteriores. Né, só para, como a gente olha muita coisa, acaba esquecendo, o Selic começou o ano de 22 em 9,25 e terminou em 13,75, né, se aproximando lá de 2014. A gente já falou muito sobre isso, sobre o impacto que isso tem, né, nas empresas, enfim, custo de dívida, geração de caixa livre e tudo mais. O Peixoto comentou bastante um pouco agora da visão deles, mas isso tem um grande impacto também, né, na alocação de portfólio dos investidores. E quando a gente compara, e é engraçado, né, quando a gente vai fazer aqui, vai revisitar, né, alguns dados, a gente olha o CDI acumulado anual e a gente olha para trás, passado super recente de Brasil, a gente pega 2019, o CDI próximo a 6%, a gente pega 2020, o CDI acumulado do ano foi em 2,80, 2,76, 2021, 4,5%, 4,40, em 2022 o CDI em 12,40. Né? Então, é uma mudança muito brusca, né, que teve impactos significativos em todas as classes de ativos. Quando a gente olha para o estoque de renda fixa, tá? Papéis de renda fixa, a gente pega um estoque de debêntures corporativas atingindo R$ 1 trilhão em 2022. Né? A gente sai de 820 bi para R$ 1 trilhão, estoque de debêntures. Tá? Quando a gente olha alguns ativos isentos, né, que captaram muito, LCIs e LCAs, por exemplo, né, que é do conhecimento de todos vocês, o estoque fecha um ano em 575 bi, vindo de 2021 de 333 bi. Então, a gente está falando de um crescimento de 75%. Então, isso explica muita coisa aí, né, no que aconteceu em várias classes de ativos. Quando a gente pega a indústria de fundos, em 2022, foi o primeiro ano de resgate líquido desde 2008. Né, mais de 150 bi de resgate na indústria de fundos, como um todo. Né? Então, isso mostra, de certa forma, o poder, né, deletério que os juros altos traz. Né? O Gento comentou bastante aqui, né, sobre o cenário prospectivo, né, o Júlio também, ainda uma incerteza acerca de arcabouço fiscal, política econômica propriamente dita, mas o que a gente, né, acerta a nossa, talvez, maior convicção é que os juros vão permanecer altos. Né, e a gente entende os impactos que isso tem na indústria de investimentos. Falando um pouco do mês de dezembro, né, o mês de dezembro não fugiu muito, né, os últimos meses aqui para a família de fundos de crédito da XP Asset. A gente seguiu alocando, porque a gente vem captando bastante, né, então a gente seguiu alocando, mas eu acho que ainda talvez mais conservador do que a média de mercado. A gente está olhando muito o nível dos spreads, né, tanto de forma setorial, quanto também num espectro, né, de duration, né, de risco-retorno, de alongamento de algumas emissões. Então, a gente talvez esteja sendo mais conservador, mas a gente fez algumas alocações, né, em empresas que a gente conhece. E a gente já tem olhado, já tem visto alguns spreads querendo romper ali um nível de 1,30 para baixo, claro, setores mais resilientes, como de utilities e tudo mais. E aí a gente tem feito bastante conta. Né? A gente tem observado, né, que essa dinâmica de captação ela tem se acelerado. E aí, quando a gente olha, né, tem um dado que a gente acompanha aqui de vencimentos, pagamentos de juros e amortizações de papéis em carteiras de fundos, só juros e amortização, perdão, só vencimento e amortização agora no primeiro semestre, a gente tem mais de 60 bi. Né? Então, fora a captação, né, dos fundos, a gente tem mais de 60 bi que vão, né, vencer ou amortizar na carteira dos fundos. Então, inegavelmente, isso vai trazer demanda, né, para os papéis e, consequentemente, né, talvez uma pressão aí de fechamento de spreads ainda. Né? A grande consequência é que a gente vai se manter atento aos níveis, né,
E eu acho que, poxa, toda a nossa história aqui, né, é de comprometimento com os cotistas, então a gente já precisou, em alguns momentos, realizar fechamentos, né, de alguns dos nossos portfólios, né, dado o capacity. Eu acho que a gente não está nos fundos mais líquidos, a gente está longe disso, mas isso é um negócio que a gente sempre tem atenção aqui na XP Asset. Voltando a falar um pouco de que aconteceu, né, no ano de dezembro, no ano de 2022 e ainda no mês de dezembro, quando a gente para olhar ali o que aconteceu, né, no risco de mercado, né, pegando as curvas de juros e tudo mais, efetivamente, né, não foi um ano bom aqui, né? Basicamente, o nosso fundo de debêntures incentivadas, ele teve uma performance, né, abaixo do CDI, né, porém acima, né, do IDA, no índice de debêntures da Ambima Infraestrutura. Essa foi uma classe que sofreu bastante. A gente viu o investidor saindo para ir para os ativos e fundos pós-fixados. De toda forma, a reprecificação que aconteceu, na nossa visão, já aponta por um bom ponto de entrada. Tá? Ilustrando um pouco isso, né, a gente pega ali o DI, que vence em outubro de 2023. Né? Ele abriu 230 pontos em 22. A gente pega a NTNB, que vence em agosto de 24. Ela abriu 130 pontos. Então, isso explica um pouco do movimento aí nos papéis com algum risco pré-fixado, né? As NTNBs, NTNFs, LTNs. E aí, quando a gente olha o nível de spread, né, do IDA infraestrutura, poxa, esse negócio está em 100 pontos base. Né? Então, você basicamente pode comprar um papel indexado ao IPCA. Teve uma leitura de IPCA agora do fechamento do ano de dezembro, né? Um pouco mais alto. O Genda comentou, a gente tem um número de 5%, talvez 5,5%, alguma coisa, né, próximo disso. Então, me parece, né, que, né, você comprar um papel, e a curva está operando aí perto de 6,5%, você comprar um papel com mais 100 pontos de base isento, né, nos parece muito interessante. E aí os fundos também têm oferecido essa oportunidade. Então, acho que esse movimento, né, de migração de portfólio fora a curva de juros, isso prejudicou bastante os nossos fundos de debêntures incentivados, a indústria como um todo. Quando a gente para olhar, né, nossa família de previdência, que cresceu muito no ano de 2022, a XP Asset hoje faz gestão de mais de 10 bilhões de reais em previdência. Alguns dos nossos fundos foram premiados como melhores das suas categorias. A gente pega a família Horizonte, que é a família que não tem risco, que não são fundos de crédito. A gente teve o segundo ano em 9 anos abaixo do CDI, muito próximo. A gente rodou cerca de 97% do CDI no ano de 2022. E o ano que foi similar a esse foi 2015, fatídico ano de 2015, onde a gente entregou também um retorno de 96,5% do CDI, se não falha a memória. Ainda retornos, na nossa visão, né, para uma reserva de previdência com CDI tão alto e com o que aconteceu no ano, retornos talvez condizentes com o risco do portfólio. Né? A gente tem essa visão de preservação de capital, sobretudo, né, na reserva de previdência. Então, por mais que a gente, né, não tenha conseguido entregar o retorno, né, esperado, a gente entregou um retorno muito próximo do CDI, que foi muito alto. E aí a gente acaba, né, tendo aqui segundo ano em 10 anos abaixo do CDI, mas mesmo vai ser muito próximo, uma volatilidade muito baixa. E quando a gente olha os demais fundos de previdência, né, os fundos de crédito propriamente dito, tanto, né, o da família XPCE, que é o High Yield, que foi o melhor fundo da categoria, quanto o Horizonte Crédito Privado, que a gente acabou fechando ele, que ele atingiu o capacity, esses fundos tiveram retornos condizentes com as suas classes de ativos, e também diferenciados na categoria. Passando para falar um pouco do que aconteceu efetivamente nos fundos de crédito, talvez a melhor performance tenha sido do Corporate Plus, né, um fundo, né, para investidor qualificado, onde a gente tem uma gestão bem ativa, enfim, a gente busca ali o que a gente chama de mid-grade e tudo mais. Teve um retorno de 125 do CDI no mês, fecha o ano em 120 do CDI, aí pega um histórico inteiro acima de 120 do CDI. A gente foi muito feliz na nossa alocação nos bonds brasileiros, a gente conseguiu pegar algumas assimetrias de preço no local, entre o local e offshore.
Você está aqui a loja americana, tem um papel local que opera CDI mais 3, e o bond dela ficou muito descontado, operando a 12% em dólar. Então, a gente conseguiu operativamente esse ativo, fora outros ativos da carteira. E a gente também teve alguns ganhos de capital, né, de prêmios pagos em algumas operações que a gente carrega e tudo mais, que acabaram também ajudando bastante na performance do mês. Tá? Os demais fundos, o Corporate Top e o próprio Corporate Light, também se apropriaram de algumas reprecificações. E dentro, né, desse contexto de gestão ativa, né, a gente também conseguiu entregar bons retornos no ano, acima de 110% do CDI. Né? Então, acima de 14%, e a gente vinha comentando isso ao longo do ano inteiro, a gente vislumbrava retornos para a família de fundos de crédito próximo a 14%, 15%. A gente acha que esse ano não vai ser diferente. Tá? Por fim, a nossa família de fundos de crédito estruturado, XPCE, que completam 8 meses fechados para captação. Né? A gente desembolsou mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais ao longo de 2022, né, para esses portfólios. O mês de dezembro foi um mês bem interessante, porque a gente teve algumas reprecificações de operações líquidas e ilíquidas, alguns precatórios, algumas operações de infraestrutura que eu comentei bastante nas interações. É um portfólio mais antigo, então, poxa, a gente tinha projetos Greenfield que passaram, né, pela pandemia e tiveram uma piora, né, na sua percepção de crédito e foram reprecificados. E aí, naturalmente, alguns projetos foram entregues ao longo do ano de 22. Enfim, a gente teve uma melhora do risco de crédito, né, com a geração de caixa melhor e tudo mais. Esses papéis foram reprecificados e aí trouxeram, né, um retorno bem interessante em dezembro, consequentemente para o ano. Talvez a família que tem entregue um retorno aquém do esperado. Quando a gente olha o histórico desses fundos, são fundos com histórico muito longo, né, fundos que datam de 2015. Porém, a gente segue trabalhando esse plano capital, né, alocando caixa. A gente está animado que possivelmente esse ano a gente vai conseguir realizar a abertura para novas captações. Acho que de forma geral é isso, pessoal. Vale ficar atento ao cenário prospectivo de juros, né, que é o que impacta bastante a gente aqui. O pipeline voltou a ficar um pouco mais aquecido. Agora, no mês de janeiro, a gente já está vendo o pipeline ficar mais aquecido para a rolagem de dívida. Eu comentei, tem bastante amortização e vencimento. Tem algumas novas empresas vindo no mercado, alguns projetos. A gente segue aqui bem ativos. Enfim, e vai ficar perto de vocês para comunicações necessárias. É isso aí, pessoal.